Aí vinha mãe, vinha pai, geralmente são mães, né? Ah, ora pelo meu filho tá assim, minha filha tá assim. A gente ora, a gente clama, a gente pede, mas se a pessoa não quiser, gente, e agora? Deus dá livramento aqui nesta terra, Deus livra de todo mal, Deus abre porta, mas, gente, a gente não pode confundir isso com salvação. Se a pessoa não quiser salvação, ela vai pro inferno com porta aberta, ela vai pro inferno curada, ela vai pro inferno empregada, mas o principal não vai ter. Porque Jesus está deixando claro algumas coisas aqui para mim e para você, e eu não sei se você bem percebeu. Jesus falou sobre o que ele vai fazer no juízo, ou seja, naquele grande dia do arrebatamento. Mas Jesus ele tem duas frases aqui tremendas, aqui, dois versículos bem intrigantes para mim e para você. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Era para a gente se maravilhar, né? Porque todos aqueles que estão mortos ressuscitarão. Mas Jesus também está dizendo aqui algo muito claro aqui para mim e para você. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, ou seja, vão alcançar a vida eterna. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu falo muito sobre isso em escatologia, na questão da volta de Jesus, mas eu quero falar agora também para vocês. Nós teremos duas ressurreições acontecendo quando do arrebatamento da igreja. Jesus deixa bem claro, aliás, que quando a trombeta tocar, os mortos, primeiramente, né, ressuscitarão no abrir, piscar de olhos e nós nos encontraremos nos céus. Então, todas as almas que dormem no famoso microsono entre a morte e a ressurreição, quando a pessoa falece e em questão de segundos, milésimos de segundos, ela já desperta para a glória. Ela, né, pensa assim. Mas, na verdade, se a gente contar o tempo, o nosso tempo, né, o tempo cronos nosso, né, o tempo que a gente tem, a gente imagina que a pessoa está dormindo há milhares de anos, né? A alma da pessoa tá descansando há milhares de anos. Só que no microsono do tempo de Deus, a pessoa, imediatamente quando ela morre, quando ela falece, ela tira aquele famoso microsono de segundos e já se encontra ou com o Pai, ou, como Jesus falou aqui, está escrito aqui, né? São duas ressurreições que vão acontecer. Olha, versículo de número 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Tá dando para entender, gente? Então, Jesus está deixando bem claro que quando a trombeta tocar, quando ele nos... enfim, se a gente tiver falecido, né? Quando ele nos ressuscitar, e quando encontrarmos com ele nas nuvens, já em corpo glorificado, nós, o que somos da ressurreição da vida, da ressurreição da salvação. Mas haverá uma outra ressurreição para as almas que se perderam. O texto, gente, está aqui. Eu não discuto quanto à Bíblia, né? E o que está escrito aqui é claro. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, ou seja, serão salvos. Se a gente voltar lá para os textos do Antigo Testamento, lá no livro de Reis, 1º e 2º Reis, está escrito assim: e fez o que era bom, o que era reto aos olhos do Senhor, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então aqui Jesus está dizendo bem claramente, olha, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Quando? Versículo 28, está escrito aqui, ó. Não vos maravilheis disto. Era para a gente ficar maravilhado, né? Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, ou que seja, no grande dia do arrebatamento. Então, estou deixando bem claro isso aqui para que você entenda que, assim como aqueles que são salvos em Cristo Jesus serão resgatados e transformados em corpo de glória, aqueles também que não são salvos já serão despertados também para a condenação eterna. A gente não pode confundir com o grande julgamento do trono branco, que vai ser lá no final de tudo. Porque quando Cristo arrebatar a igreja, quando ele te arrebatar e me arrebatar, quero crer, se a gente estiver vivo, né? As pessoas também que morreram sem Jesus, ou seja, que não são salvas, também vão ser despertadas, mas para o sofrimento. Aqui nós não estamos num canal sensacionalista. Eu poderia muito bem dar o título para essa live aqui: o que acontece após a morte, o que acontece depois de morrer, como é que fica a nossa alma depois da morte. É muito fácil para mim colocar um tema desse aqui que chama atenção, mas particularmente, queridos, eu quero estar aqui pregando a palavra de Deus. Particularmente eu quero dizer para você o seguinte: vai haver juízo, Jesus Cristo está voltando para resgatar a sua igreja, eu estou cumprindo aqui o que ele falou, que ele tinha, o que eu tenho que fazer antes da volta do Senhor Jesus Cristo, ou seja, pregar, anunciar o reino de Deus, tal como João Batista fez,
dizer que vai haver condenação e vai haver juízo para aquele que não se entregar, ou seja, estou fazendo aqui a minha parte como crente no Senhor Jesus Cristo. Estou aqui entregando de todo o meu coração uma palavra para a tua vida e para aquele que estiver assistindo agora um bom tempo depois e dizendo claramente, Jesus Cristo está voltando para resgatar a sua igreja. E eu e você somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não faz parte da igreja, você tem liberdade para entregar a sua vida a Jesus, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida e falar, eu creio que Ele é o Senhor da minha vida, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Amém, amados? Mas a realidade dura e crua é essa. Cristo está voltando para resgatar os salvos. Quem não for salvo, infelizmente, está perdido eternamente. Por isso que eu estou falando para a tua vida e declarando que essas duas ressurreições que acontecerão, como nós acabamos de ler aqui, elas acontecerão. Não se engane. Essas duas ressurreições acontecerão. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ou seja, os mortos, ouvirão a sua voz, as almas. Explicando só esse detalhe, né? O nosso corpo falece e volta ao pó, mas a alma descansa, a alma dorme. Toda alma que falece ou em Cristo ou sem Cristo, já falei, microsono, ok, gente? Só para a gente poder bater nessa tecla. O microsono de milésimo de segundos. A gente não entende. Esse é o tempo maluco de Deus. É o tempo kairós de Deus. É o tempo que a gente não entende, tá? Mas toda alma que falece, toda vida que falece, faleceu, a alma começa a dormir imediatamente, mas é despertada quase que imediatamente de um sono assim, de um microsono. Ou ela vai se deparar com a luz de Cristo naquele grande dia, ou ela vai se deparar com a escuridão, com as trevas, e vai ser despertada para, infelizmente, ir para o inferno e padecer eternamente. O Senhor Jesus está falando algo aqui no próximo texto que eu queria que você prestasse muita atenção em nome de Jesus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma como ouço. Assim julgo e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus está falando uma coisa aqui interessante, porque a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Isso é claro. Por isso ele envia o Senhor Jesus para morrer por nós e para nos fazer mais que vencedores, para nos dar vida e vida e abundância. Só que se as pessoas não se entregarem a Jesus, ele não vai poder fazer nada. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então o Santo Espírito de Deus está aqui. Nas minhas andanças e no meu tempo, ministrando, pastoreando, poucas não foram as pessoas que vieram a mim e falaram assim, pastor, ora pela minha família, ora pelo meu filho, e aí traz a fotografia, traz a peça de roupa para a gente orar, para a gente consagrar a Deus. A gente ora, a gente pede, a gente faz de tudo, mas o próprio Jesus está falando assim, olha, eu não vou poder fazer nada se as pessoas não se entregarem a mim. A realidade é essa. Porque já tem Espírito Santo para convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E querido, vamos combinar, né? Você já deve ter passado por essa experiência, porque eu como pastor já passei muito. A gente pregar, ministrar, perguntar, e a pessoa fala assim, não, ainda não quero me entregar a Jesus, não é hora de me entregar a Jesus. A gente está falando, olha, o tempo pode ser muito tarde. Enfim, a gente fala que eu não sei o que vai ser do meu amanhã, você não sabe. Eu sei de uma coisa, se Jesus Cristo voltar hoje para mim, eu estou com Ele. Aleluia. Então as pessoas ficam postergando, protelando, né? Meio que procrastinando, deixando para depois. Depois eu me entrego a Jesus, não é hora ainda, eu não estou preparado. É sempre essa velha história. Mas Jesus deixa bem claro, olha, se não se entregar, se não me confessar como Salvador, e se morrer sem a minha presença, sem se entregar a mim, já era. Um abraço. Por isso que estamos aqui ministrando como pregadores do Evangelho, que Jesus Cristo está voltando. E aí, como eu falei, né? Aí vinha mãe, vinha pai, geralmente são mães, né? Ora pelo meu filho está assim, minha filha está assim. A gente ora, a gente clama, a gente pede, mas se a pessoa não quiser, gente, e agora? Deus dá livramento aqui nesta terra, Deus livra de todo mal, Deus abre porta, mas, gente, a gente não pode confundir isso com salvação. Se a pessoa não quiser salvação, ela vai para o inferno com porta aberta, ela vai para o inferno curada, ela vai para o inferno empregada, mas o principal não vai ter. Porque a mãe, o pai, o tio, quem quer que seja, fala assim, ora pelo meu filho, pela minha filha, ele não é crente, mas ele é tão bonzinho, não faz nada de mal, esqueça aquela velha história, né? E tá precisando de emprego, a gente ora, a gente clama, Deus pela misericórdia vai lá, abre a porta, enfim, faz tudo. Aí a pessoa fala, que legal, fulano de tal, mas
Se não se entregou para Jesus, eu só lamento. Então, o que tem que acontecer primeiro? Não à toa, quando Jesus curava, libertava, ele falava assim, a tua fé te salvou. O que tem que primeiro acontecer para as outras coisas acontecerem? Salvação. E aí as coisas vão acontecendo. Salvação, vitória financeira, vitória conjugal, vitória sentimental, vitória espiritual, mas salvação. Ou seja, a pessoa tem que se entregar para Cristo. A pessoa tem que reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? E isso a gente só faz, a Bíblia diz que eu confesso. Se com a tua boca confessares, no teu coração crer. Então, é a pessoa que tem que confessar no coração e com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Porque ela precisa ser conscientizada. E eu estou aqui agora fazendo isso, eu estou conscientizando as pessoas de que se morrer sem Jesus, não tem salvação. Morrer sem Cristo, infelizmente, com tudo aquilo que conquistou aqui, né, com tudo aquilo que fez, que aconteceu, enfim, é inferno. É o que eu posso dizer, é o que a Bíblia me manda falar e eu não vou fugir dessa verdade nua, crua, dura, talvez até mesmo cruel, mas é a verdade. Se morrer com Cristo, está na glória com Cristo. Se morrer sem Cristo, é inferno, é perdição. Não tem escapatória. Então, o que as pessoas vão escolher? Vida ou morte? Ou seja, vida eterna ou morte eterna? O que as pessoas estão escolhendo? Infelizmente, muita gente hoje está escolhendo a morte eterna, porque não se entrega a Jesus, só quer viver de milagres, só quer viver de porta aberta. O que eu falei, né? Aqui na internet nós temos os famosos canais que oferecem de tudo para todos, não somente para os crentes, mas principalmente para os descrentes. Se fosse, eu estou aqui para pregar para os descrentes, mas eu estou pregando o que tem que ser pregado. Eu não estou aqui lançando profetada, tentando interpretar sonho, tentando fazer acontecer, adivinhar, tentando colocar assuntos mirabolantes aqui. Eu estou falando o que Jesus mandou falar. E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então eu estou pregando. Eu não estou aqui com assuntos mirabolantes, assuntos místicos, misteriosos, porque a palavra mística vem de mistérios, né? Eu não estou aqui. Tanto é que quando Deus quer me usar, Ele me usa em profecia, mas na hora de pregar a palavra, na hora de ministrar e entregar aquilo que Deus quer, eu sou muito claro. E eu estou falando claramente aqui, e eu estou perguntando, e Jesus manda perguntar. O que escolhemos para as nossas vidas? O que escolhemos para o nosso futuro? Vida ou morte? Então, coloca no teu coração essa palavra, viva essa palavra e tenha certeza que Deus falou contigo poderosamente. Se alguém que estiver me vendo agora, um bom tempo depois, se ainda não tivesse entregado a Jesus e quiser confessar Jesus como seu Salvador, você tem a oportunidade de fazer isso. Se você já é de Cristo Jesus, continue firme, porque certamente seremos chamados para todos estarmos na glória com Cristo Jesus. Amém?